Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje nós estamos discutindo o movimento dos desigrejados com base numa pergunta que recebemos, né? Que a nossa produção recebeu e transformou em tema como a gente normalmente faz aqui. Uma pessoa diz que se desiludiu fortemente com a igreja, mas tem certeza da sua salvação. Aí pergunta se pode seguir a fé sem frequentar nenhuma igreja. Nós temos aqui o pastor Dr. Paulo Romero, que diz que é preciso estar vinculado a uma igreja para poder aprender a respeito da fé e seguir a Jesus. E temos o irmão Rubens, muito conhecido como o mentor do site Verdade Oculta, e ele é um dos defensores do movimento dos desigrejados. No bloco anterior, o irmão Rubens estava falando a respeito das descobertas que ele fez ao ler a palavra de Deus de uma forma sem divisões. E até agora eu não entendi como é que essa leitura pode espantar alguém da igreja. Na verdade, nós entendemos com o próprio Messias que nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. Isso. A verdade nos liberta não do que nos prende a essa vida terrena normal. Eu não creio nisso. A verdade me liberta do vício, me liberta daquilo outro. Eu penso que a verdade me liberta do que me prende aqui e que me interrompe a salvação eterna. E nessa visão minha, são os preceitos religiosos criados pelo homem, aquelas doutrinas de homens que o Messias tanto combateu. Tem uma passagem que ele chega num campo em que há ali espigas de milho. Naquele momento ele fala para as pessoas: vocês ensinam para os homens doutrinas segundo as vossas rudes tradições, doutrinas de homens, né? E segue dessa forma. Então, eu não creio que essas doutrinas criadas pelo homem estejam de acordo com as doutrinas da Escritura, porque quando você lê a Escritura de forma linear, aquilo que você aprendeu na religião realmente fica diferente do que está na Bíblia. Eis a razão, pastor, de que as pessoas começam a ler a Bíblia e dizem: eu prefiro não ler, eu prefiro ouvir uma pregação do pastor, porque eu leio a Bíblia e não entendo nada. Não vai entender, porque a Bíblia foi fragmentada em capítulos e versículos, e aí ela é recomposta em cada pregação, em cada estudo, de um jeito que colabora com a religião cristã, mas que na verdade não vai traduzir, né, ou passar realmente da forma que foi escrita pelo Espírito Santo que estava nas pessoas quando escreveram. Então, só finalizando, quando você lê de forma linear a Bíblia, o Espírito que estava, por exemplo, em Paulo, ao escrever as suas cartas, você recebe esse Espírito, porque é o mesmo. Se quiser exemplos, eu posso. Queria exemplo de uma doutrina que o senhor chama de preceito de homem e que exista na igreja cristã. Eu não vou dizer uma doutrina em si agora, porque foi pego aqui de surpresa, mas vou dizer, por exemplo, uma passagem clássica, que se ensina de um jeito e lá está de outro. Por exemplo? João, na Bíblia, dividido em capítulos, 10:10. Nós aprendemos que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Quando você pega a Bíblia e lê um pouco antes, você pega ali um trecho antes, você lê que Jesus é a porta. Aquele que entra pela porta, entrará, sairá e achará passagem. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Aí ele segue dizendo, quando chega neste versículo-chave, ele diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E ele, diferentemente, no lugar de matar, roubar e destruir, veio dar vida, e vida com abundância. E ele, exclusivamente ele, ali está ele disse todos antes dele. Ele é o bom pastor. O bom dá a vida pela ovelha. Mas o que não é pastor, o que é mercenário, vendo vir o lobo, foge, porque é mercenário. Então, quando você vê a figura do lobo, você compreende que o lobo realmente é o mal. Mas a figura do falso pastor, o ladrão que veio matar, roubar e destruir, fica bem nítida. O pastor mercenário. É a única leitura que eu consigo fazer de João quando eu pego antes do verso 10. Então você vê que as coisas mudam de figura. Ou seja, traduzindo, aprendemos que quem veio matar, roubar e destruir é o diabo. Quando eu leio de forma linear, eu vejo que é o pastor mercenário. Isso é denunciado por Jesus, não foi por mim. Essa é a minha leitura que eu faço. Mas essa não é uma conclusão apenas sua, porque teólogos afirmam isso também. Mas eu não sabia. Eu só peguei isso mesmo aqui nesse programa. A gente já fez uma exegese. Isso já foi discutido aqui nesse programa e foi discutido de uma forma assim muito bonita, muito bem colocada, à luz do grego do Novo Testamento, né? Agora, tem algumas questões que eu gostaria de comentar neste momento. Ninguém tem uma teologia perfeita. Ninguém tem.
Nem Calvino teve, nem Lutero teve, nem John Wesley, nem Agostinho. Então não adianta ir lá na história da igreja para falar dessa gente, porque nenhum deles está no nível das Escrituras. Ninguém precisa do Calvino para ir para o céu, ninguém precisa do Agostinho e nem do Lutero para ir para o céu. Porque muito antes de existir Calvino, dele ter nascido, e outros expoentes da história da igreja, a igreja primitiva já estava lá, conversões, pessoas sendo salvas e assim por diante. Tá? Então eles não estão no mesmo nível, nenhum pai da igreja está no mesmo nível da Escritura. Então não existe, ninguém tem uma teologia perfeita. Tá? Como também não existe uma igreja perfeita, porque ela é composta de pecadores. Tá? Agora, mesmo assim, com todos os seus defeitos, a igreja, ela representa ela é o corpo de Cristo na terra. E uma outra coisa muito importante que nós temos que ter em mente, nesse aspecto aí, de que a igreja não é perfeita, guarde bem isso que eu vou lhe falar, irmão Rubens. Caminhar com Jesus é conviver com Judas. Uma vez, uma pessoa chegou para mim na igreja, um membro da igreja disse: pastor, eu vou embora. Eu vou embora da sua igreja, eu não fico mais aqui. Aconteceu alguma coisa, irmão? O senhor tolera fulano de tal aqui na igreja. Aí eu falei para ele: interessante. Se você fizesse parte do grupo de Jesus, você falaria a mesma coisa para Jesus. Olha, Jesus, não dá mais para te seguir, porque o senhor tolera o Judas aqui no grupo e eu não vou conviver com Judas. Então, seguir a Cristo muitas vezes significa conviver com Judas. E a gente tem que olhar para Jesus. A Bíblia é muito enfática nisso. É isso que eu teria para comentar neste momento. Outra pergunta, irmão Rubens, né? Na fala do senhor no bloco anterior, ficou uma preocupação em mim, eu gostaria que o senhor esclarecesse para os telespectadores e para mim também. A impressão que dá é que a Bíblia que nós temos, ela não é confiável. O senhor tem falado das divisões de Bíblia, de capítulos e versículos. É só esse o problema ou o senhor acha que o texto foi alterado? A questão envolvendo a Bíblia, para mim, não é diretamente ligado a textos alterados. Eu digo a metodologia de utilização da Bíblia no atual contexto da igreja. A igreja não utiliza normalmente a Bíblia para poder fazer um estudo com a pessoa de forma linear. Tanto que os sermões expositivos praticamente acabaram. Hoje são sermões temáticos, né, na maioria. Então, aquele passeio que se dá na Bíblia para poder conduzir a ideia do que quer se passar para as pessoas, para mim é que traz a grande nocividade da situação, ou seja, torna nociva a Bíblia no momento em que ela é repartida em capítulos e versículos e que se utilizam de pontos aqui, pontos ali, pontos lá, para construir a ideia, não do que está realmente na cabeça ou estava na cabeça de quem escreveu os livros da Bíblia, mas na cabeça do pastor que quer colocar. Irmão, eu não estou conseguindo fazer uma conexão aqui. O que tudo isso tem a ver com o movimento dos desigrejados? Sabe por que eu não estou conseguindo fazer? Não. O senhor, por favor, me ajude aqui. Tá. Que acho que a gente tem que mudar o tema. Né? Vamos discutir o uso da Bíblia, não a questão dos desigrejados. Porque os desigrejados que eu conheço, eles são contra você fazer parte de uma instituição, que é o que eu pensei que o senhor fosse defender, quando o senhor falou minha igreja, meu CPF. É o que eu defendo. Por exemplo, o irmão foi convidado, ficou insatisfeito com a igreja do pastor. Foi o pastor quem falou isso, o pastor Paulo. O irmão ficou, vamos dizer, insatisfeito com a igreja dele. E o pastor citou que mesmo se o irmão estivesse na igreja de Jesus, então você vê que a noiva é uma coisa, a noiva é aquela que o Messias morreu por nós, e nos remiu pessoas. Aquela igreja que acompanhava Paulo quando ele passava, está escrito, a igreja o acompanhava. Aquela igreja que ele saudava, que está na casa do irmão tal, ou seja, pessoas, gente, tá certo? Não igreja, instituição, que é moderno. Eu digo igreja, gente. Ok, tá então certo? Agora a gente está voltando para o tema. Mas a pergunta que eu quero fazer para o irmão, e depois o pastor Paulo Romero vai comentar a sua resposta, é a seguinte. Nesses pequenos encontros, como se nós estamos aqui, umas 10 pessoas, a gente faz um encontro, né? Vai haver um ensino da palavra. Sim, perfeito. E nem sempre o ensino da palavra vai pegar um livro inteiro da Bíblia para ser ensinado naquele dia.
ou mesmo um conjunto sequencial de frases da Bíblia, para não usar o termo versículos, né, vai ser usado. Nos grupos de estudo, se segue a mesma metodologia que o senhor criticou aqui. E, só para fechar, qual o problema do sermão temático? O apóstolo Paulo pregou expositivamente lá em Atenas? Claro que não. Foi um sermão temático. O apóstolo Pedro, quando no dia de fundação da igreja, dia de Pentecostes, o sermão dele foi temático. Está errado? Não, porque não foi baseado na Bíblia. O sermão hoje da igreja evangélica... Como é que é? Não entendi. Não foi baseado na Bíblia, eles não tinham a Bíblia. Como que não foi baseado na Bíblia? Eles não tinham. Ele pegou Joel. Não, aí ele pegou... A Bíblia que nós temos hoje é composta de quantos livros? Os livros que Paulo escreveu não estavam lá. É o que eu estou dizendo, irmão. Eu não estou entendendo. Eles se basearam no conhecimento que eles tinham da palavra de Deus. Mas e isso não é Bíblia? É Bíblia, irmão, mas não exatamente de como é hoje. Porque hoje só tem os livros que não tinham naquela época. Irmão, hoje explica direito. Hoje, qual era a Bíblia dos apóstolos e qual é a nossa? O que eu estou dizendo não é contra a Bíblia, nem os apóstolos, irmão. É assim, hoje o pastor pega a Bíblia e ele manda você comprovar o que ele está falando, lendo um versículo aqui, outro ali que comprova. Nos pequenos grupos isso não acontece? Não. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, a razão de ter a Bíblia é para você ler e conhecer o que está nela. Quando você lê de forma linear, da forma que foi escrita, você vê uma visão diferente do que foi ensinado dentro da religião evangélica. É por isso que você se afasta da igreja. Fala, qual você se afasta da igreja a principal diferença que chamou a atenção do senhor? A minha foi o dízimo, sem dúvida. O que tem o dízimo? O dízimo, Malaquias estava falando contra exatamente os sacerdotes, não contra a gente. Ele dizia, este mandamento toca a vós, sacerdotes. Aí segue falando, quando chega naquele determinado momento, ele fala, roubará o homem a Deus, todavia vós. Vós quem? Já está antes, os sacerdotes. Me roubam nos dízimos e ofertas alçadas, levantadas, recolhidas. Certo. Então trazei todo o dízimo à casa do tesouro, que nada mais é do que o armazém, para que eu derrame, abra as janelas do céu e derrame chuva, de forma que caia tanta água e dê tanto alimento que você não tenha como guardar. Perfeito. Foi esse texto que eu li lá que eu vi, peraí, não é para mim o cajado? O pastor da minha igreja dizia que eu tenho que dar o dízimo, porque eu, senão estou roubando a Deus, mas ali Malaquias está falando para os sacerdotes de Israel, vós, toda a nação de Israel. Ué, o crente que imita o erro do sacerdote não está errado também? Poderia estar errado, mas como ele vai entregar hoje dízimos, alimentos lá no templo de Israel, se o templo nem existe mais? Aí é o dízimo, é outra história essa. Doutor Paulo Romero, é o senhor que tem a palavra. O que eu estou ouvindo aqui hoje é coisa muito absurdo. estranha. É muito estranho. Primeiro, irmão Rubens, é preciso observar a grande dependência que os escritores, os pregadores do Novo Testamento tiveram do Antigo Testamento. Mateus, por exemplo, cita cerca de 50 vezes o Antigo Testamento. O próprio Jesus, em Lucas 24, quando ele começa a falar, né, para os discípulos do caminho de Emaús, e começando por Moisés, e ali pelos Salmos e os profetas, até Jesus dividiu a Bíblia. E outra coisa, pregação temática, ela não é um pecado. Por exemplo, o príncipe dos pregadores ingleses, Charles Spurgeon, ele pregava a maior parte tematicamente, e é o príncipe dos pregadores. Mas Calvino fazia só exposição, até aí. E aí o que eu acho interessante em Spurgeon, qualquer tema que ele pegasse, ele passava por Jesus, sempre para exaltar a Cristo, mesmo sendo um pregador temático. Então a total dependência disso. Agora eu não consigo entender como é que um grupo de pessoas se reúne. Nós queremos aqui o Messias, nós vamos adorar o Messias, mas nós não queremos Bíblia. É como a OAB dizer, nós agora vamos para os tribunais, mas nós não queremos o Código de Lei. Eu não falei sobre isso. Eu falei, a Bíblia não, eu não preciso da Bíblia, porque quem me morreu essa é uma frase muito forte. Eu não preciso da Bíblia, eu preciso do Messias, a graça dele me basta. E o senhor tem Messias sem Bíblia? Como é que o senhor descobriu que o Messias era seu Salvador? Porque primeiro que eu ouvi as pregações e depois eu passei a ler as Escrituras e agora eu compreendi do jeito que eles escreveram aqui, não do jeito que me ensinaram. Eu passei a ler de forma linear e descobri do jeito... Qual foi a maior diferença entre o Messias que o senhor descobriu lendo linearmente e o Messias que lhe apresentaram na igreja? O Messias que eu aprendi lendo linearmente, ele mandou apenas eu amar o próximo. Disse que nisso resume-se toda a lei. Que aquele que ama o próximo tem cumprido toda a lei. Se você ama, se você diz que ama a Deus, ouvir a seu próximo, você mente. Perfeito. O Messias que eu conheci aqui, ele não fala em maneira nenhuma de que você tem que ir para uma igreja. Eu nunca vi ele mandar alguém para a igreja. O texto de Hebreus que nós lemos ali,
é uma exposição do escritor, dando ali um paralelo entre a lei de Moisés, que era imperfeita, feita por homens que morriam, e o sacerdócio eterno do Messias, que uma vez por todas fez o sacrifício perfeito. Por isso que ele diz, não deixai a vossa congregação a demonstrar-nos uns aos outros em amor, não é em liturgia, nem em amor. Quanto mais vai chegando o final dos tempos. E ele diz, por quê? Está lá escrito. É só o pessoal ler quem está em casa. Então o senhor vai me explicar uma coisa e o pastor Paulo Romero vai comentar. O senhor me explica se em 1 Coríntios 14, certo, o apóstolo Paulo não está descrevendo um culto lá, quando ele fala, que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, o outro profecia. Quando? Esporadicamente. Não é como tem hoje o modelo, irmão. Como assim? Se toda a igreja se reunir num lugar, é assim que está escrito. Um tenha salmo, se toda a igreja, ou seja, se todas as pessoas se reunirem no lugar. Está falando de pessoas, não está falando... Mas o senhor está contra isso? Não, eu não estou contra isso. Então explica direito que eu não entendi. Por favor, me perdoe porque eu não entendi. Então, irmão, as pessoas quase não entendem, talvez o público, eu peço desculpas, não esteja se entendendo, porque as pessoas não leram a Bíblia de forma linear. Se a pessoa for ler a Bíblia de forma linear, vai entender do jeito que está escrito. E o que está escrito lá é que quando a igreja se reunir, a igreja são as pessoas. A mente está equivocada, achando que igreja é denominação. Sim. Na Bíblia não existe denominação. Ninguém defendeu essa ideia aqui até agora. Não, mas as pessoas... O senhor está atacando, mas ninguém defendeu. Não, mas eu falei, as pessoas acham que a igreja é a instituição apenas. E a igreja são as pessoas. Nós vamos chegar lá, porque eu tenho perguntas sobre isso também. Errado. Mas eu queria entender, ali não é uma liturgia? Eu não creio que seja liturgia, porque se for liturgia eu perguntaria de qual religião? O senhor está usando o termo liturgia, mas está falando de formalismo. Formalismo, de fato, nós não temos apoio nas escrituras. É isso aí, perdão. Formalismo é uma coisa, liturgia é outra. Sim. Liturgia tem de ter. Certo. Não tem, pastor? E a igreja primitiva, ela tinha a sua periodicidade. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. No primeiro dia da semana, quando vocês se reunirem, separa, a gente separa. Ele falou isso uma vez porque o pessoal estava passando necessidade. Sim. É uma vez que Paulo falou isso e ele pediu para separar, não é para dar para o líder religioso. Sim, mas a igreja... É para as pessoas que estavam necessitadas, é só ler de forma linear. Mas em Atos 20, versículo 7, a igreja se reunia para celebrar a ceia. E outra coisa, então havia uma periodicidade. Agora, como é que vocês, por exemplo, exercem os dons espirituais? Né? Espírito, como é que vocês em espírito? Como é que acontece essa edificação mútua? É porque os dons espirituais que a igreja evangélica ensina tem uma característica. Quando você lê de forma linear a Bíblia, você conhece os dons espirituais do jeito que está escrito. E aí se trata de outra coisa. Olha, que outra coisa? Os dons espirituais, se você for observar nas escrituras, eles são discernidos e eles acontecem em espírito. Os dons espirituais, pelo que eu entendo da igreja evangélica, de acordo com a linha que ela segue, são dons de pular, sei lá, rodar, de repente falar em línguas, ou expressões físicas. Os dons espirituais se manifestam só espiritualmente? Da forma que está escrita nas escrituras, você tem o quê? Mansidão. Como é a mansidão? A mansidão é algo do espírito da pessoa. Mas isso não é um dom. Isso tem a ver com o fruto do Espírito. Isso está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. A diferença do fruto do Espírito e do dom espiritual é que os dons é uma manifestação do Espírito através de nós. Agora, o fruto é aquilo que vem de dentro de nós, né? O dom tem a ver com poder espiritual, com manifestação do poder de Deus. Mas o fruto tem a ver com o caráter. É diferente. Por isso nós vamos encontrar... E lamentável que a gente encontra pessoas que exibem dons espirituais, mas não têm caráter. Nós vamos encontrar até segmentos que enfatizam mais o carisma do que o caráter. E isso leva à destruição. Então não adianta você ter poder de Deus para expulsar demônio, poder orar pelos enfermos, se a pessoa tem uma vida imunda, uma vida torta, uma vida sem caráter. E eu aqui vou deixar uma frase que vai ajudar muito, né? O teu carisma pode te levar para um lugar onde o teu caráter não vai te sustentar. Agora, nós não podemos, por causa daquilo que você falou, que tem gente que pula, que tem gente que abusa. É enorme. O que acontece hoje é muito grande. O abuso dos dons espirituais na igreja evangélica do tempo presente. Mas Deus não é culpado disso. Quando os malucos
que estão aí no mundo evangélico e partem para manipulação e vendendo produtos e profetizando, os profetas de programa de rádio, tudo isso é tudo abuso. Um dia Deus vai julgar isso. Isso não é a igreja. Essa não é a verdadeira igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo vai se prezar pela palavra, vai se nortear pela Bíblia. Eu acho interessante como o Novo Testamento valorizou o Antigo Testamento. Por exemplo, quando Lucas escreve sobre os bereanos, eles foram verificar se o que Paulo dizia estava lá, estava de acordo com a palavra, né? E o que eu acho muito interessante é que quando o apóstolo Paulo diz, né? Pedro fala isso, o livro de Atos coloca isso, dele os profetas falaram. Os profetas se encarregaram de Cristo. Então não tem como você conhecer a Cristo sem a Bíblia. Quando você fala, eu não preciso da Bíblia, isso é temerário. E outra, se você influenciar alguém para a salvação, se você falar do Evangelho para alguém, digamos, se você falar do Messias para alguém, ele vai ver a sua vida, como você vive. Esse homem não tem uma Bíblia. Esse homem não lê a Bíblia. Esse homem não está mostrando. Eu tenho a Bíblia, eu leio. Deixa eu ver essa Bíblia. Eu digo que não preciso para salvação, porque quem morreu por mim não foi a Bíblia. Não, mas Jesus falou que é importante. Em João 8... Deixa eu só mostrar aqui, que até o meu diretor está perguntando. Que Bíblia é essa? É a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, na versão nova, tradução na linguagem de hoje, a NTLH. A Bíblia igualzinha a nós temos, só muda a tradução. Perfeito. Não, é assim. Eu leio a mesma Bíblia, Feira de Almeida, eu não vejo. Aí se você pegar a Bíblia de Eugene Peterson, a mensagem, também ela agrupa os versículos. Quer dizer, então essa não é a questão. Deixa eu chamar aqui a pergunta do tema, não bem essa que ele está discutindo. Agora precisamos partir para a questão da igreja. A pergunta do tema foi feita para os crentes lá na Crentolândia lá. Vamos ver o que a gente apurou de resposta. Eu não sabia que tinha Crentolândia. Depoimento de um rapaz que ele fala que ele se desiludiu com a igreja, mas que ele tem a certeza da salvação. E ele quer saber se ele pode continuar a caminhada de fé dele, mesmo sem frequentar nenhuma igreja. Vai pra cabeça de cada um, né? Cada um tem seu pensamento diferente, né? Faz da sua vida espiritual com Deus, cada um tem a sua vida, né? Aí decide, né? Poder ele pode, né? Porque aqui você pode tudo. Difícil vai ser ele conquistar o rei para subir. Olha, a palavra de Deus fala que todo aquele que crê e for batizado será salvo, né? Mas se a gente for se batizar e sair da presença de Deus, nós estamos afastados da presença dele. Aí eu creio que não herdará a salvação, né? Porque a palavra do Senhor é bem clara nesse aspecto. É que a pessoa, sem congregar, sem ter um local aonde Deus dispensa as suas bênçãos sobre nós, ele não está de acordo, não... Eu acho que a fé, todos nós temos fé. Fé, todos têm, católicos, evangélicos, enfim, só o ateu. Mas, a partir do momento que você quer fazer uma caminhada com o Senhor, eu creio que você tem que procurar sim a casa do Senhor, independente de que ministério que seja, para você se firmar, para que você tenha um acompanhamento de um mestre, de alguém que possa te instruir no caminho do Senhor. Porque um só não consegue sozinho. Você tem que ter ajuda, a instrução de alguém mais sábio na sua vida para te dar direção e ensinar os caminhos do Senhor assim que Ele quer que a gente ande. Sim, Ele pode. A partir do momento que ele tem fé em Deus, acho que independente disso, Deus está no coração dele, né? Então não há necessidade nenhuma dele ir para uma igreja a partir do momento que ele siga os ensinamentos de Deus. E onde ele vai aprender os ensinamentos de Deus? O apóstolo Paulo, irmão Rubens, vamos lá. Sim, irmão. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, o princípio do discipulado, né? Aquilo que de mim ouvistes, instrui a homens também bons, né? Homens honestos, para que eles ensinem outros. A ideia do discipulado, né? Perfeito. Que é nada mais, nada menos do que um pequeno grupo. Sim. Perfeito. Onde eu quero chegar, e a gente vai poder explorar isso no último bloco daqui a pouquinho. A questão é a seguinte: a gente começa aqui um pequeno grupo, tá bem? O irmão vai nos instruir e vai nos discipulando, a gente vai discipular outros e tal. Ok. Esse grupo vai crescer, não vai caber mais numa casa. Foi assim que a igreja se institucionalizou. Não foi Constantino que institucionalizou a igreja. Esse é um equívoco muito comum na história, mas não, é um equívoco, é um engano. Qualquer grupo pequeno, se crescer, tem de se institucionalizar. Por quê? Não vai, a menos que aconteça alguma coisa que é muito incomum. Normalmente o grupo cresce, não cabe mais numa casa, num apartamento, precisa alugar um local. Perfeito. Quem é que vai alugar o local? Vai precisar de um CPF.
vai precisar de um CPF. Só que CNPJ. esse CPF, não, aí que tá. Se for um CPF, esse CPF vai refletir no imposto de renda. O dinheiro que não é dele, que é do grupo, ele vai ter que pagar imposto desse dinheiro. Então, o que a gente faz? A gente cria um CNPJ. Pronto, está institucionalizada a igreja. É um CNPJ. Não é isso? Institucionalizou. Por quê? Para você ter um CNPJ, você tem que ter uma diretoria responsável. Perfeito. Eu creio que a conclusão do pastor está extremamente, vamos dizer, pautada numa realidade que qualquer pessoa que ouvir, assistir o programa, vai chegar a essa conclusão. Agora, o que nós precisamos definir é qual o motivo disso, qual o alvo. Você quer o quê? Você quer participar de uma instituição? Participe de qualquer uma, evangélico ou não. Você quer o quê? Herdar o reino dos céus? Para que o Messias morreu um dia? Foi para te salvar? Você quer ser salvo? Então, se alguém provar para mim que o sacrifício do Messias não foi vincário, perfeito, e que eu preciso complementar isso, eu volto para a igreja. Não. É só alguém me provar isso. Tá. Eu vou chamar o intervalo. Vou chamar o intervalo, mas já vou deixar uma pergunta aqui engatilhada, o senhor vai responder, o pastor Paulo Romero vai comentar. A resposta é a seguinte: como é que os brasileiros receberam o evangelho? Vieram missionários de fora. Claro. Nenhum grupo pequenininho podia financiar a viagem desses missionários. Foram missões e denominações grandes, nacionais, que botaram dinheiro lá para trazer os missionários que evangelizaram o senhor e a mim. Como é que a gente vai fazer isso só com um pequeno grupo? Voltamos já. Muito bem, estamos hoje aqui no